Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais um vídeo e vou deixar um pouquinho, por enquanto, Apocalipse. Quero trazer aqui um vídeo para vocês, trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, que Deus venha falar grandemente no seu coração. E essa palavra se encontra lá em Mateus capítulo 24, que nós vamos tratar nesse vídeo da perseverança em Cristo. Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, diz assim: E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus, amém? Amados, uma coisa que eu tenho sempre repetido em alguns vídeos que eu já fiz, já postei, é que nós estamos vivendo um tempo do castigo às nações, que está lá em Ezequiel capítulo 14, que quando Deus diz que quando Ele castigar uma terra, né? E então, quando Ele castigar uma terra, e mesmo que nela estiver ali Enoque, Noé e Daniel, eles não salvará nem seus filhos, somente salvará suas almas, nem que estivesse ali, eles, sabe? Então nós entendemos uma coisa: esse é o momento de castigo às nações. O momento em que Deus está castigando as nações por causa do pecado das nações. Eu já fiz um vídeo a esse respeito, vocês podem procurar aí no YouTube, vocês vão encontrar. Porque hoje nós vamos falar de perseverar nesse momento em que as nações estão sendo castigadas. Então, quando nós olhamos aí desde 1914, da Primeira Guerra Mundial, e também 1918, da primeira grande pandemia, que foi a gripe espanhola, essa terra tem sido castigada. E é o momento onde está acontecendo os eventos do quarto selo, que são espadas, peste e fome. E ainda falta a esfera da terra, que também a terra vão ser castigada pela esfera da terra. Então esse é o momento de castigo às nações. E nós, como igreja, como cristãos, que isso é quem está em Cristo, porque hoje nós vemos que aí milhões de gente dizendo que é cristão, mas não serve a Cristo. E quem é cristão é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Cristo.
E é aquele que morre para o pecado com Cristo e vive em Cristo para Deus. Esses que verdadeiramente são quem realmente arrependeu do pecado, não tem mais o desejo pecaminoso no coração, porque quem morre para o pecado não tem mais o desejo no coração de pecar. Então esses são os que verdadeiramente são convertidos a Cristo, esses são os cristãos. Essa é a igreja salva, a igreja protegida, a igreja de Filadélfia. E que mesmo que morrermos, ressuscitaremos em Cristo no corpo glorificado. Isso tem que ficar bem claro. Se você quer participar da ressurreição em Cristo, se você quer viver uma vida eterna com Deus, você tem que morrer para o pecado com Ele, viver em Cristo para Deus, porque quem não fizer isso não está em Cristo e não será arrebatado, não subirá para se morrerem antes do arrebatamento, não ressuscitará no corpo glorificado, só vão ressuscitar na primeira ressurreição os que ressuscitam em Cristo, quem realmente estiver nele. E então ressuscitar no corpo glorificado, os que morreram em Cristo, nós estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado, glorificado e levado aos ares do encontro do Senhor. Então, nós precisamos perseverar naquilo que Deus nos deu, que é Cristo, é o Espírito de Cristo, que nos faz um nele. Nós estamos mesmo Espírito em Cristo, 1 Coríntios 6:17, nós estamos mesmo Espírito no Senhor. Então, nessa perseverança de perseverarmos em sermos mesmo Espírito no Senhor, nós vamos vencer. E vamos até o fim na vitória de Jesus Cristo. Porém, nós temos que olhar como é esse perseverar em Cristo, porque a primeira coisa que nós temos de ter em nosso coração é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé nós não temos capacidade de ser verdadeiramente convertido em Cristo. Sem fé jamais vamos morrer para o pecado e vivemos morrer para o pecado com Cristo e vivemos nele para Deus, porque sem fé nós não temos a ajuda do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos ajuda e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos perseverar na fé. Essa perseverança na fé em Cristo é que vai nos levar a não nos dissolvermos nesse momento de pandemia, nesse momento de aflição, nesse momento de turbulência, nesse momento de tribulação. Então a fé vai nos manter firme como igreja de Jesus Cristo, como corpo de Jesus Cristo. E mesmo nós estamos nesse momento com a qual por lei, por decreto dos municípios, dos estados, todas as igrejas estão fechadas, todos os templos das igrejas estão fechados, e a igreja em si, os cristãos, todo mundo em casa, reunido com suas famílias, os que estão trabalhando, mas não estamos nesse momento num templo, celebrando a Deus, celebrando culto a Deus. E nós não podemos permitir que esse distanciamento social ele faz com que a igreja se dissolva, se desmancha, um para o lado, outro para o outro. Porque o que nos mantém firme, o que nos mantém sustentado no corpo de Cristo não é o templo, não é as paredes da igreja as paredes do templo, feito de tijolo, de concreto, feito de material terreno. Não, o que nos mantém em Cristo, o que forma o corpo de Cristo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos ajusta, nos cimenta, nos une como corpo de Cristo, nos ajunta bem ajuntados, somos bem ajustados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E porquanto o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos capítulo 5 é um verso que tem que estar nos nossos corações. Então, tendo o Espírito Santo na nossa vida, sendo o mesmo Espírito no Senhor, nós não vamos
deixar de congregar, mesmo estando separado fisicamente, mas espiritualmente nós estamos ligados espiritualmente uns nos outros. Distanciamento social não vai nos separar, não vai fazer nos dissolver do corpo de Cristo, não vai fazer nos sermos desagarrados do corpo de Cristo, porque nós temos a fé em Cristo, e essa fé em Cristo vai nos manter congregando, e nos manter fiel, nos manter em fidelidade e em amor ao nosso Deus. E aí, uma coisa que eu trago aqui para os ouvintes, para toda a igreja, para todo mundo cristão: tenha cuidado com a questão da fidelidade, porque a fidelidade é uma questão importante. A fidelidade dos dízimos e das ofertas é importante na vida do cristão, porque é o nosso compromisso com Deus. Nós estamos honrando o nosso compromisso com Deus. Nosso compromisso não é com o homem, não é com os pastores, nosso compromisso é com Deus. Mesmo que alguns ministérios não cuidam bem do dízimo que recebe, não é problema, porque ele vai ser cobrado de Deus pelos recursos que estão sendo mal administrados. Então, nesse momento, é o momento de nós continuarmos com a nossa fidelidade, o nosso compromisso em dízimo e oferta, porque o nosso compromisso é com o Senhor, é com Deus. E aí existem muitos pregando aí já há tempo nas redes sociais que dízimo não é cristão, porque não conhece a palavra de Deus. E antes, deixa eu avisar uma coisa para vocês: eu estou falando isso não é porque eu dependo de dízimo, não, eu não dependo de dízimo, eu dependo da graça de Deus, que é Deus que me sustenta. Um dia o Senhor me disse, eu estava orando, o Senhor me disse que é Ele que me sustenta, é Ele que me sustenta. E eu sou pastor, mas não sou assalariado da igreja, eu não recebo a oferta da igreja, eu não recebo salário da igreja, eu não recebo ajuda da igreja. Eu tenho meu trabalho também secular, que o Senhor me deu, e é Ele que me sustenta ali. Há quase 30 anos eu sou funcionário público, e então sou sustentado ali por Deus, e estarei ali até o dia que Deus planejou para mim estar ali, porque porta que Deus abre ninguém fecha. Mas existe os pastores que dedicam o tempo totalmente à vida pastoral, e eles vivem da fidelidade dos membros da igreja para com Deus, porque essa fidelidade é com Deus, não é com eles, essa fidelidade é com Deus. E aí, quando aparece aí muitos que estão aí dizendo nas redes sociais que dízimo não é cristão, é porque não conhece a palavra de Deus, ou não quer conhecer, ou distorce a palavra de Deus para poder ter um círculo de pessoas em torno de si mesmo. São pessoas que estão tirando o compromisso das pessoas com Deus, para ter compromisso com Ele, que está dizendo uma coisa que não é verdade. E eu mostro isso lá na palavra de Deus para vocês, a qual lá em Gênesis, capítulo 14, a partir do verso 18, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão aqui, ele dá o dízimo de tudo, o que ele conquistou a Melquisedeque, sacerdote de Salém. Então, antes mesmo da lei, porque aqui o que Abraão tinha com Deus era uma aliança com Deus, ele não tinha recebido a lei de Deus. Deus só veio dar a lei a partir de Moisés, e o dízimo só passou a ser lei para o povo de Deus
a partir de Moisés. Então, quando nós olhamos para Gálatas e diz que nós somos da lei, porque nós somos de Cristo. A lei se cumpriu em Cristo e nós somos de Cristo. A aliança que nós temos com Cristo, a escritura que nos foi dada, os evangelhos, é o Novo Testamento. Porém, o Antigo Testamento nos dá conhecimento de Deus. É através de conhecer o Antigo Testamento que nós conhecemos a graça que há em Cristo Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo nos deu. A graça que o Evangelho de Jesus Cristo nos deu nos traz. Então, aqui, antes mesmo da lei, Abraão já paga dízimo a Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque. Agora vamos ver o que a palavra de Deus nos diz lá em Salmo 110. No verso 4 diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, a tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Esse aqui já é o verso 5, então é importante o verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele é o nosso sacerdote eterno. E ele é sacerdote a ordem de quem? A ordem da tribo de Levi? A ordem de Araão? Não, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote a quem Abraão pagou dízimo. E em Hebreus, a palavra de Deus diz que quanto maior é esse, que a própria Abraão pagou dízimo para ele. Então, a ordem sacerdotal de Jesus Cristo não é a ordem da tribo de Levi, porque nem existia a tribo de Levi ainda. E Jesus, ele não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. E que depois passou a ser a tribo, igual nasceu Davi, e Jesus é da tribo de Davi. Então, Jesus, ele é esse sacerdote eterno da tribo ele é sacerdote eterno, né, da ordem de Melquisedeque. Deixa eu ler mais uma vez aqui para ficar bem entendido. Jurou o Senhor e não arrependeu, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o dízimo, ele é muito mais cristão do que judaico, porque antes mesmo de existir lei, Abraão já pagou dízimo à ordem sacerdotal de Jesus Cristo, do nosso sacerdote eterno. Então o dízimo, ele é cristão sim, porque ele já existia antes da lei e já era um instrumento na ordem sacerdotal de Jesus Cristo, da qual Jesus Cristo é sacerdote. Então, que é a ordem de Melquisedeque. Então, o dízimo, ele é sim cristão. E aí alguém pode dizer assim: mas pastor, a igreja primitiva não pagava dízimo, não tem uma menção em dízimo, a não ser em Hebreus, livro de Hebreus. Claro, não existe nenhuma menção nas cartas. Existe no Evangelho, mas não existe nas cartas. Não existe no Atos Apóstolos nenhuma menção a dízimo. Por que não existe? Porque a igreja primitiva, eles viviam uma comunidade de bens, aonde eles levavam tudo o que possuía e entregava à igreja, aos apóstolos, à igreja, e ali eles viviam uma vida em comum. Tudo, ninguém era dono de nada, tudo era de todos.
Então eu pegava, se fosse nesse nosso tempo hoje, eu pegava o que eu tenho e trazia para a igreja, você pegava o que você tem e trazia para a igreja, e todos faziam isso, e eu comia do que eu trouxe e do que vocês trouxeram, e vocês comiam do que vocês trouxeram e do que eu trouxe, e aí não faltaria nada para ninguém. Essa era a comunidade cristã. Então, como vai falar em dízimo em uma comunidade que está dando tudo o que tem? Mas com o passar do tempo, essa comunhão, essa comunhão nos bens, essa comunhão espiritual e comunhão também no partir do pão, ela foi deixando de existir dentro da igreja, até que acabou. Então, o que a igreja fez? A igreja voltou ao dízimo, porque o dízimo além de já ser um instrumento ali da ordem sacerdotal de Jesus Cristo, antes da lei, é também um instrumento de lei, e o dízimo, os 10%, é o limite nível mais baixo. Então, quando você está pagando dízimo, só dízimo, você está no limite mais baixo de fidelidade com Deus, de compromisso com Deus. Então, essas coisas nós precisamos compreender, a não ser que você queira pegar tudo que você tem e trazer para a igreja, e aí você não precisa pagar dízimo, você não tem necessidade de pagar dízimo. Então, o dízimo é um compromisso com Jesus Cristo, com nosso Senhor, para que a obra de Deus seja feita. Agora, nós temos que compreender uma coisa: não dízimos e oferta, não é patrocínio, não saquinho de água ungida, isso é idolatria, não é chave de ungida, isso é idolatria. Essas bugigangas que se vende hoje no mundo cristão, principalmente desses ministérios da prosperidade, essas coisas é idolatria. O que nós temos de pagar é o dízimo e contribuir com as nossas ofertas. Aí depois, se alguém quiser contribuir com mais coisa, é vontade da pessoa. Se quiser patrocinar alguma coisa também, é problema seu, porque tudo aquilo que você dá, você está dando o nome de Deus, é um compromisso seu com Deus. Mas hoje passou para um tipo de exploração. Então nós estamos vivendo um tempo de exploração. Muitos ministérios estão descaradamente explorando os seus fiéis, e aí traz uma consequência muito grande, porque a pessoa deixa de pagar o dízimo para poder patrocinar, e aí está deixando a fidelidade com Deus, que a fidelidade é o dízimo. Então, às vezes a pessoa deixa de trazer o dízimo para a igreja que ele congrega para patrocinar um determinado ministério e falha com o dízimo na igreja que ele congrega. Isso não pode acontecer. Amados, lá em Atos dos Apóstolos 19, capítulo 11 e 12, onde fala que Jesus, onde fala que Paulo curava muitas pessoas, e as pessoas traziam, pegavam os aventais de Paulo, os lenços, e levavam para curar as pessoas, e isso faz com que muita gente pensa que pode usar um lenço como objeto de fé, pode usar qualquer outro objeto de fé, que é onde se usa chave, usa saquinho ungido, hoje estão vendendo máscara ungida. E isso é idolatria. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos. Se você for lá ver, eu não vou abrir aqui porque vão tomar muito tempo, e eu não quero fazer um vídeo muito grande aqui, mas ali, de forma alguma, Paulo está doutrinando as pessoas. Em um momento mostra Paulo dando os seus objetos pessoal para as pessoas levar. As pessoas eram que pegavam e levavam. No meio de uma multidão, Paulo vai fazer o quê? Mas não há nenhuma doutrinação de Paulo e nem dos apóstolos a esse respeito, de pegar objetos e coisas para levar, para substituir a palavra.
Isso é o povo que fazia. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós temos que ter um cuidado muito grande com o livro de Atos dos Apóstolos, porque o Atos dos Apóstolos é um livro histórico, mas é o livro que mais contém doutrina. Só que é um livro histórico, e nós temos que olhar o que é história e o que é doutrina, porque Lucas, ele fez uma narrativa de tudo o que ele viu e que contaram para ele. Então tudo que ele viu acontecer, ele escreveu, fez uma narrativa. Então é um livro histórico, é um livro narrativo. E nós temos de saber, olhar, ver o que é doutrina e o que não é doutrina. Então ele descreveu lá o que ele viu: levavam lenço de Paulo, os objetos de Paulo, e os espíritos malignos, os enfermos eram curados, os espíritos malignos eram expulsos só com aqueles objetos. Mas era um ato de fé daquela pessoa que pegou e levou. De maneira alguma Paulo deu esses objetos para que as pessoas usassem nesse sentido. Então nós temos de ter cuidado hoje com as coisas, conforme a idolatria entrou dentro desses ministérios que pregam a prosperidade. E tem que ter cuidado para nós não seguirmos esse caminho, porque é o caminho da idolatria, e nenhum idólatra entrará no reino de Deus. E nós hoje estamos falando em perseverar. Então, perseverar na fé e perseverar na fidelidade, e até aqui nós já vimos na fé e a fidelidade. Então vamos ver agora rapidamente o que é perseverar no amor, porque nós temos também de perseverar no amor, porque Deus é amor, e se nós queremos ser realmente filhos de Deus, nós temos de ter o amor de Deus na nossa vida como natureza da nossa vida, porque o filho recebe a natureza do pai, e se somos filhos de Deus, temos a natureza dele. O amor, Deus é amor, a natureza dele, Deus é amorável. Então nós também precisamos ser amoráveis. Ser amorável para nós é perseverar no amor. E qual é o amor que nós precisamos perseverar nele? É o amor ao próximo como a nós mesmos? Não, é muito mais que amar ao próximo como a nós mesmos, porque muitas vezes nós não amamos nem a nós mesmos, quanto mais amar ao próximo. Então nós precisamos amar como Cristo amou. E lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor, como Cristo amou, é a identidade do discípulo de Deus. Não tem como dizermos que somos discípulos se não tivesse identidade na nossa vida, se não tivesse a natureza de Cristo em nossa vida, porque Cristo é Deus, Cristo é amor. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida por nós. O Pai amou de tal maneira nós, que deu seu Filho único, para que nós fôssemos resgatados nele. E isso é fato, aconteceu. Então o amor de Deus, ele é real, mas agora nós temos que amar como Cristo amou. E amar como Cristo amou se for preciso, dar a nossa própria vida a favor dos nossos irmãos. Amai uns aos outros como eu vos amei, como eu amei a vós. Então Cristo está dizendo aqui que se for preciso darmos a nossa própria vida pela igreja, pelos irmãos, nós vamos dar. E é isso que fez com que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse até nós hoje, porque a igreja primitiva até aqui, muitos deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós hoje. E ainda existe muitos dando a vida aí em países onde não aceita o cristianismo, e tem muitos aí pessoas evangelizando nesses países, nessas regiões, e não foram poucos que já morreram e ainda podem morrer. Então estão perseveram até a morte. Então, se eles que estão no lugar onde estão morrendo pelo Evangelho, onde estão arriscando as suas vidas, eles perseveram até a morte, mas não param.
quanto mais temos que perseverar nós no amor de Deus, que vivemos numa nação aonde temos a liberdade de pregar Cristo, a liberdade de pregar o amor de Deus. E se nós não perseverarmos nesse amor de Deus, nós estamos muito aquém de ser filhos de Deus, de ter a natureza de Deus. E olha, amados, a tão grande graça que perseverarmos em Cristo, perseverarmos na fé, perseverarmos na fidelidade, perseverarmos no amor de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, quem perseverar e vencer, será filho de Deus, e ele será o nosso Pai. Então nós vamos estar com o nosso amado Deus e Pai Celestial para sempre, eternamente. Lá em livro de Daniel diz que nós vamos viver com Deus de eternidade em eternidade. Isso é coisa sem fim. Nós vamos estar com o Eterno para sempre. E então ali Ele enxugará os nossos olhos de toda lágrima, de toda dor, de todo sofrimento. Então perseverar nesse momento de tribulação, nesse momento de angústia, muitas vezes de dor, é o momento de perseverarmos em tudo, na fé, perseverarmos no amor, perseverarmos na fidelidade. Esse é o momento de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja contigo, que essa palavra venha estar no seu coração, que Deus te abençoe grandemente com essa palavra.